Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Feliz mesmo, viu? Porque hoje vocês estão participando. Eu fico muito feliz, mais ainda, porque quanto mais a gente participa, mais a gente recebe as intenções, tem os interativos, pode falar o seu nome, as suas intenções, as suas ações de graças e ao mesmo tempo você participa do nosso quadro. Que santo é esse? Daria pra gente mostrar? Olha lá. Nós temos, eu não estou dando dica porque eu geralmente entrego tudo, por isso que eu já não falo. Olha, que santo é esse? 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Vamos, olha só. Gente, olha, se você não souber, pelo amor de Deus, né? Senão eu vou ter que entregar aqui e vai ficar muito feio para vocês. Então, olha, vocês que estão acompanhando o programa nessa manhã, liga para o seu vizinho, para o seu amigo, diga, olha, tem um quadro lá excepcional e eu preciso saber que santo é esse. Além disso, você vai concorrer ao CD da Salete Ferreira que está aqui. Olha que legal. A gente tem que pensar nisso também. Não é só participar, mas um brindezinho vale a pena, né? Então, no final do programa, você vai concorrer. Tá vendo? Olha, a Isvera está mostrando para a gente aí, ó, o CD da Salete Ferreira. Olha que bom, não é? Temos mais participação, mas eu quero mais do que essas que estão aqui, viu? Olha, a Beilarinda Sandra Miguel, de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. De Boquim, lá em Sergipe, Lidiane Rodrigues da Costa Carvalho, que ele pede também oração por ela, por toda a sua família. A Maria Helena Nunes, de Simões Filho, lá na Bahia. A Sandra de Fátima Macedo, de Lassange. Tá aqui, peraí. É aqui mesmo, isso. E a Maria Dulce Rodrigues da Silva, de São Paulo, capital. Tá vendo só? Todos participando do quadro Que Santo é Esse? Então você também deve participar. 0800 777 0021. Temos aqui também a nossa irmã, aliás, ela pede para não citar o nome, ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tornou-se nova sócia aqui da Rede Século XXI da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Darcy Ferreira Teixeira, de João Pessoa, lá na Paraíba. Oração por minha saúde, pela minha cura e libertação da síndrome do pânico, por saúde de Maria de Deus Ferreira, por Rivanda e também por Luciene e por toda a sua família. Darcy, muito obrigado, viu, por você ter se tornado nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Mais uma sócia chegando, a Maria Auxiliadora dos Santos, de São Paulo, capital. Pede oração pela sua saúde, pela cura do seu netinho Felipe, que está com bronquite. E pede também por um emprego, né, para o seu neto Délio Nascimento Júnior. E também pede pelas suas filhas Silvia e Selma dos Santos e por toda a sua família. Maria, muito obrigado por ter se tornado sócia. E nós vamos daqui a pouco fazer uma oração também pelos desempregados, viu? E aquela ação que a gente está falando aqui. A Célia Aparecida Chagas de Andrade, de Ivinhema, lá em Mato Grosso do Sul, também nova sócia aqui da associação. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Pede oração pela sua saúde e também pede por Maria Vicente Gonçalves. Ela coloca aqui, eu não estou entendendo. Ah, sim, olha, é por um emprego a Gerson Chagas de Andrade. Ela coloca aqui, é porque eu me confundi. E depois pede pela proteção de Celso Chagas de Andrade. Claro, vamos fazer a oração juntos. Elaine Cristina Eugênio de Souza, de Álvaro de Carvalho, muito obrigado, no interior de São Paulo, também tornou-se nova sócia aqui da associação. Os nomes já estão aqui, porque vocês já vão concorrer também ao nosso livro aqui, A Espiritualidade de Jesus. Tem mais alguns interativos aqui, olha, a Liduzina dos Santos Eusébio, de São Mateus, no Espírito Santo, de Brasópolis, em Minas Gerais, Noemi Maria de Melo Caridade, de Olinda, em Pernambuco, Ronaldo Batista Pessoa de Araújo, Maria Dalva Monteiro Barros, ela é de Muriaé, em Minas Gerais, ela pede oração em ação de graças pelo seu aniversário. Hoje completa 73 anos de vida. Maria Dalva, lá de Muriaé, Minas Gerais, parabéns, que Deus te abençoe, dê muita saúde para a senhora e muita força. Muito obrigado por participar conosco aqui. Olha, já vai concorrer ao livro, aqui a Espiritualidade de Jesus. Rosemar Roge Chaves, de Guarujá, no interior de São Paulo, também pede oração pela Ana Paula, Evandro, Nicila, Vinícius, Ivana, Eleonar e Ivaldo, vários nomes aqui, Leonardo e por toda a sua família e também para conseguir a aposentadoria. Gessi Lourdes Milane Borg, de Campinas, no interior de São Paulo, também pede a sua oração, coloca aqui as suas intenções. Vera Lígia Soares Pascom, de Rio Claro, no interior de São Paulo, também apresenta aqui os seus pedidos. Maria Aparecida Gonzato, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E também a Salete Trevisan Testolim, de Bandeirante, lá em Santa Catarina. Daqui a pouco eu continuo lendo os nomes, tá bom? É só para a gente dar uma continuidade aqui, mas eu gostaria muito que você continuasse ligando, viu? A sua ligação é muito importante para a gente aqui. Quanto mais você liga, mais a gente pode colocar as suas intenções e, além do mais, você concorre aí ao livro A Espiritualidade de Jesus. Então, está esperando o quê? Liga para cá, fica aguardando a sua ligação e as suas intenções. Muito bem, agora nós vamos assistir a um vídeo, né, a um VT, o que é ser rico para você? Lembra, a nossa temática de hoje, não é isso?
Então a gente vai assistir esse vídeo e depois a gente comenta sobre isso. Vamos lá. Atenção! Guardai-vos de todo tipo de ganância, pois mesmo que se tenha muitas coisas, a vida não consiste na abundância de bens. Para o senhor, o que significa ser rico? Olha, tem várias maneiras de entender o que é riqueza. Para mim, a riqueza mais importante na vida das pessoas humanas seria a saúde, né? A gente cuidar bem da saúde é a maior riqueza que a gente pode ter na vida. E para Deus, o que é ser rico? Eu acredito que também para Deus, né, é a riqueza maior do ser humano é ele poder ter saúde e viver uma vida digna. É ter saúde, boa amizade, isso é ser rica. E para Deus, o que significa ser rico? Bem, ter Deus no nosso coração também é muito importante. Sem ele a gente não sobrevive aqui. Ser rica é ter esse dom da vida, de poder enxergar essa beleza que Deus criou, poder sorrir, falar, ouvir o próximo. Tudo isso para mim é riqueza. E para Deus? Para Deus, Ele é a fonte inesgotável de vida. Eu não tenho nem palavras de tão grande que Ele é. Ser rico é ter saúde. Na sua opinião, o que significa ser rico para Deus? Ser rico é ter amor ao próximo. Minha filha, ser rico precisa ter muito dinheiro, né? Muito dinheiro na vida e ser bem sucedido. Para Deus é o bom coração da pessoa. É o íntimo da pessoa, é o coração, é quem manda. Ter saúde, principalmente. E na opinião da senhora, para Deus, o que significa ser rica? É ter ele como central na minha vida. Olha só, tá vendo só quantas perguntas, quantas respostas, melhor dizendo, né? A partir dessa pergunta, o que é ser rico para você, não é? E a gente viu várias respostas e, claro, cada um de nós vai tirar aquela conclusão que acha mais importante, não é? E por causa de todas essas questões, por causa de tudo isso, a gente sempre tem que buscar uma referência, senão a gente se perde. Sabe por quê? Quando a gente pensa em riqueza, nesse caso, a partir daquilo que a gente viu, a gente já até teve uma pessoa que disse, olha, é ser muito bem sucedido, é ter muito dinheiro na vida. A gente nem, claro, é uma opinião, eu até entendi o que a pessoa disse, né? Porque a primeira coisa que vem é isso, olha, a preocupação até dos pais com os filhos, né? Eu quero que meu filho esteja bem, eu quero que meu filho tenha possibilidade, tenha bens que possa sustentá-lo ao longo da sua vida e assim por diante. Mas, cá para nós, além de tudo isso, a gente pensa que a riqueza é justamente aquilo que, de fato, torna cada um de nós um pouco mais serenos e realizados, não é? A gente tem que ter essa noção pelo seguinte, senão a gente se perde nesse conceito de riqueza. O que é ser rico para você? Todos, com uma exceção, responderam saúde, família, ter Deus, ter oração, ouvir os outros, estar próximo aos outros. Sabe por quê? Esta é uma necessidade, não é? Cá para nós, é uma necessidade isso. A nossa riqueza hoje consiste mais em ter, eu tenho isso por muita experiência, de pessoas que só querem ser ouvidas. Essa é a maior riqueza que ela tem. Ser ouvida. Sabe por quê? Ninguém tem tempo. Às vezes a gente vai visitar pessoas aí, principalmente em lugares mais distantes, ninguém ouve as pessoas. Ninguém ouve. Quando você dá bom dia para alguém na rua, se você fizer isso, elas vão achar que você é louco. Ou então vão assustar e não vão responder. Ou então, no ímpeto, vão dizer também bom dia ou oi. Então, qual é a riqueza para você? Qual é a serenidade que te traz quando você pensa nisso? Às vezes a gente precisa começar a observar como estão os nossos relacionamentos. O que é que eu vou deixar quando eu for? Outro dia lá na missa eu dizia isso. O que é que eu vou deixar quando eu for embora? Quando Deus me chamar, o que é que eu vou deixar para as pessoas? Eu vou ser lembrado como? Como que eu vou ser lembrado? O padre aí foi essa pessoa chata, ele fez isso, fez aquilo. Não. Ou eu vou ser lembrado, não, era uma pessoa presente, era uma pessoa que dava ouvido, uma pessoa que conseguia conversar com você. E você que está em casa aí, fazendo o seu almoço, varrendo a sua casa, no seu escritório, o que é que você pensa em deixar para as pessoas? Como é que você quer ser lembrado? Qual é a riqueza que você vai transmitir às pessoas? Às vezes nós nos perdemos em tudo isso. E eu tenho muito medo disso, sabia? Eu tenho medo porque quando a gente começa a pensar nessas coisas, vai passando um filme na nossa cabeça das coisas que nós fizemos e das coisas que nós pensamos em fazer.
E às vezes, entre o pensamento de fazer alguma coisa até realizá-la, pode ser uma coisa muito rápida, mas pode demorar muito. Quando alguém, por exemplo, vai tirar a própria vida, aquele pedaço de tempo ali, o que é que passa na cabeça da pessoa? Quando alguém vai cometer um crime, por exemplo, o que é que passa naquele pedaço da pessoa? Eu vou deixar o quê para alguém? O que eu vou fazer da minha vida? Não é assim? E aí, quando você começa a pensar em tudo isso, eu digo que um filme vai passando porque as pessoas hoje estão sedentas de serem ouvidas, de serem amadas, respeitadas. E às vezes a gente observa alguns valores que estão se perdendo e outros que as pessoas estão buscando cada vez mais porque elas têm medo de perder o essencial, que é ter a presença de alguém. Quando a gente fala em ser rico, ou quer ser rico para você, pense no seguinte. Eu falo de uma experiência que eu estou vivendo. Quando a gente cuida de alguém que está idoso, você que é cuidador sabe muito bem do que eu estou falando. Você que tem alguém doente na sua casa, que está idoso, sabe do que eu estou falando. Quando a gente vê aquela situação, o que é que vai ser de mim daqui a alguns anos? Será que eu vou ter alguém que vai cuidar de mim? Será que eu vou ter alguém que vai fazer por mim aquilo que eu estou fazendo pelo outro? Isso é também uma riqueza. É a riqueza que você está vivendo. Pense nisso. Tome isso como referência, tá bom? É sempre importante a gente pensar nessas coisas, porque assim a gente vê a riqueza que a gente vai deixar para as pessoas é justamente aquilo que a gente foi para elas. Se a gente não tem isso, muita coisa se perde. E aí, qual é a sua riqueza? Eu quero saber de você. Né? Já ligou para cá, já pegou o telefone, deixou a preguiça, sexta-feira, tudo bem, tem que pensar no final de semana, tem que pensar no almoço, tem que pensar no trabalho, no escritório, mas e aí? Dá tempo de ligar sim, 0800 777 0021. Qual é a sua riqueza? Quero saber, tem gente que já ligou, já falei aqui, mas eu quero saber da sua. As meninas do call center lá estão querendo receber a sua ligação para saber qual é a riqueza que de fato está no seu coração. Facebook, vamos lá, dá uma olhada em quem está, e nem quem fez as suas curtidas aqui. Olha, Lucimar Pessoa, bom dia, minha riqueza em primeiro lugar é saúde, segundo meus netos, olha que beleza. Paula Tenório, padre, peço oração pela minha saúde, por mim, para que eu não tenha o término aqui. Depois eu vou deduzir, né, o que é o término aqui da nossa querida irmã Paula. Paula, manda de novo, viu? Laís Silva, olá, bom dia, padre. Peço oração pela minha família, pelos meus amigos, pelos desempregados, que Deus possa abrir as portas de um emprego, pela minha saúde e pela saúde da minha família. A Sônia Regina, bom dia, padre Air. A minha maior riqueza é a minha família, meu marido Alexandre, minha filha Gabriela. É o presente de Deus na minha vida. Sei o cuidado que devemos ter com a família, porque ela é o bem maior de Deus para nós. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre a minha família. Giselda Silva, isso mesmo. Bom dia, padre. Sua bênção, minha maior riqueza, minha fé, saúde e minha família. Abraços. Ana Lúcia, bom dia, padre Air. Minha riqueza é minha família. Camila Martins, Camila, grande abraço para você. Quanto tempo não te vejo? Bom dia, padre, bom dia, padre Air. Minha maior riqueza é minha família, unida e com saúde. Abraço para o senhor e para todos da Rede Século XXI. Fica com Deus, você também. Milton Lima, bom dia, padre, sua bênção. Muito bom poder vê-lo nesta evangelização linda. Minha maior riqueza, sem dúvida nenhuma, é a minha família. Agradeço a Deus por ter me dado a bênção de ter uma família cristã. Peço orações por nós. Que Deus abençoe, meu querido padre Air. Abraços, Miltinho. Abraço para você, para toda a sua família, para todos aí do Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Francisca Silva, bom dia, padre. Agradeço a Deus pelas bênçãos que Deus está dando para nós, nordestinos, chuvas. Que bênção, de fato, essa é a sua maior riqueza hoje, então, não é? A bênção, a chuva aí para todo o Nordeste, que continue, que dê mesmo a bênção da chuva para muitos outros lugares aí. Peço pela paz e também agradecer. Obrigado, Senhor. Tiago César Cipriano, bom dia, padre Air. Um abraço, né? Manda um abraço para todos da TV, ó, todos aqui se sentem abraçados, viu? Minha maior riqueza é a minha esposa Ana Paula e minhas filhas Beatriz e Heloísa. Foi através da minha família, presente de Deus, que eu tive a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Olha que legal isso, bom demais, não é? Tá vendo só, a família acaba sendo um espaço de mudança, né? De acolhimento. Sabe que eu conheço várias famílias em que, de fato, a esposa foi uma bênção para o marido, de fato,
né? Os filhos foram de fato uma bênção para a família. E para você, qual é a sua maior bênção? Qual é a sua maior riqueza? Estou esperando a sua ligação porque, além disso, temos o quadro aqui, Que Santo é Esse? Eu quero que você participe, porque eu quero que você ganhe e leve para sua casa o CD da Salete Ferreira, tá bom? Nós vamos então para o intervalo e daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só. Até lá.